Bom dia, irmãos. Graça e paz sejam com todos. Antes de dar início a essa mensagem, queria informar os irmãos que o pastor Miguel, também o nosso pastor Miguel estará ali na nossa antiga congregação, né? Hoje, na verdade, estará acontecendo na parte da manhã o culto de organização da Igreja Batista da Graça, né? É uma igreja, irmãos, que está sendo plantada ali em Nova Iguaçu, mais uma embaixada do Reino dos Céus, para a glória de Deus, né? Então, o pastor Miguel estará ali presente, participando dessa organização, desse culto, e nós louvamos a Deus, irmãos, porque mais uma igreja está sendo aberta, mais um lugar onde a palavra do nosso Deus vai ser anunciada com fidelidade. Amém, irmãos? E, irmãos, nós não podemos subestimar a importância e a necessidade de que mais igrejas sejam plantadas nesse mundo, de que mais embaixadas do reino dos céus sejam fundadas nesse mundo. Acordei hoje pela manhã, eu não sou muito de olhar as redes, né, tão cedo assim, mas tive um vislumbre, né, da guerra que ainda permanece acontecendo ali entre a Rússia e a Ucrânia, mais um ataque, mais vítimas, né, debaixo dessa tragédia. E, bem, isso reforça uma realidade muito importante, né, de que, apesar de todos os avanços que possam haver nesse mundo, todos os avanços tecnológicos, científicos, né, todo o avanço de conhecimento, a maldade, a injustiça ainda continuam reinando, né, nesse mundo de alguma forma por meio dos reinos dos homens. Estava vendo esses dias, né, agora sim, estava vendo um podcast no YouTube falando sobre, por exemplo, o avanço da inteligência artificial, né, da forma como as coisas têm progredido, e o que nós temos acesso, pelo que eu entendi, é a geração 1, geração 2 no máximo, mas de uma maneira muito reservada já estão falando em geração 4 e 5. E isso tem gerado uma certa preocupação no desenvolvimento dessa tecnologia, porque não há um controle, né, do que possa ser feito, do que essas inteligências podem fazer, né, de forma autônoma. Então, tem tido uma discussão muito grande a respeito disso. Cogitou-se, inclusive, não avançar, né, com essa geração 4, mas as coisas estão indo, têm avançado. A tecnologia tem avançado, mas quando olhamos para o mundo, o que vemos é que o mundo continua necessitando da graça de Deus. O mundo continua necessitando de uma intervenção divina, porque o que vemos é a injustiça reinando, é a imoralidade reinando, é a degradação moral, é o pecado reinando no reino dos homens. E a pergunta que eu trago aos irmãos a título de introdução é como levantar, dia após dia, enxergando o caos no mundo e ainda assim ter esperança. Como levantar e ainda assim ter forças para continuar seguindo em frente, quando olhamos a maldade, quando olhamos a injustiça, a imoralidade e todo tipo de depravação que há no mundo. Como continuar? Como nutrir esperanças? Hoje eu queria convidar os irmãos a fazerem a leitura de alguns versos que se encontram no livro do profeta Daniel, capítulo 2, onde veremos o sonho do rei Nabucodonosor e refletiremos sobre essa mensagem, né? O sonho de Nabucodonosor, uma revelação sobre o Deus que ouve, age e reina. Daniel, capítulo 2, a partir do verso de número 26. Diz assim a palavra do Senhor. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu:
Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Os sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela sua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme e impressionante, sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e derrubou e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Amém. Só até aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos dê clareza para entender esse sonho e a mensagem por trás do sonho do rei Nabucodonosor. Amém? Irmãos, o capítulo 2 do livro do profeta Daniel, ele nos coloca diante de um momento muito sensível na história do povo de Deus. O povo tinha acabado de ser levado para o exílio. Tinham visto a queda dos muros de Jerusalém, tinham sido levados para o Império da Babilônia, onde ali viveriam como prisioneiros, como escravos. Esse é o contexto do povo de Deus nesse momento. O rei era Nabucodonosor, um homem que tinha sido um guerreiro muito valente, um conquistador, um homem que subjugou reinos e nações por meio dos seus exércitos, até que finalmente ele se tornou rei, irmãos, de um dos maiores impérios que esse mundo já viu, que foi o Império Babilônico. Mas o capítulo 2 começa nos mostrando que em determinado momento do segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que deixou ele extremamente perturbado, diz o texto. Ele perdeu a paz e ele não conseguiu mais dormir. Então, em busca de uma solução, o texto vai dizer que Nabucodonosor mandou chamar todos os magos, todos os feiticeiros, todos os seus adivinhadores, todos os sábios do reino, para que eles pudessem finalmente, então, dar a interpretação do sonho do rei. Mas antes disso, talvez como prova de que a interpretação seria verdadeira, Nabucodonosor pediu que eles não apenas dessem a interpretação do sonho, mas também que eles dissessem qual tinha sido o sonho do rei. E aí, irmãos, o que o texto mostra nos versículos seguintes é a tentativa desesperada desses homens de tentar fazer o rei contar o sonho. Mas o rei estava decidido. Ele não conta o sonho, e os homens chegam à conclusão de que o pedido do rei é uma tarefa impossível. Não há como descobrir o sonho e dar uma interpretação. É o que eles dizem. O rei, sem paciência, então, decide então decretar, irmãos, a morte de todos eles. Dos magos, dos astrólogos, dos adivinhadores, de todos os sábios do reino. E o grande problema que o capítulo 2 traz é que esse decreto, essa sentença de morte, atingiria também homens como Daniel e seus amigos. Homens como Misael e Azarias, homens fiéis a Deus, que tinham sido levados para o cativeiro, que estavam vivendo debaixo
da corte do rei Nabucodonosor. A sentença de morte pronunciada pelo rei também atingiria esses homens. Mas a partir do versículo 16, o texto nos mostra então o que Daniel fez em seguida. Me acompanhe, por gentileza. Versículo 17, o texto diz o seguinte: Daniel voltou para casa, contou o problema para os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. E o versículo 19, irmãos, diz então que o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. A primeira coisa que eu queria destacar nessa mensagem, a respeito do que estava acontecendo aqui, é sim, irmãos, o fato de que Deus ouve. Nenhum dos magos, nenhum dos feiticeiros do rei, nenhum dos adivinhadores, nenhum dos seus astrólogos foi capaz de encontrar a resposta para aquilo que o rei estava pedindo. Mas, irmãos, o texto mostra que quando esses servos de Deus, quando esses homens fiéis foram a Deus em busca de auxílio, clamaram a Ele em busca de uma resposta no meio da angústia, no meio da adversidade, o texto diz que Deus, do seu alto trono, nos céus, ouviu e respondeu à oração dos seus servos. Esse, irmãos, é o nosso Deus. Um Deus que, com toda certeza, irmãos, é um Deus transcendente. Um Deus que é eterno, que a nossa mente não consegue compreender um todo. Mas vejam que, apesar dele ser eterno, santo, cheio de poder, de glória e de majestade, apesar do seu trono estar nos céus, esse mesmo Deus diz em sua palavra: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Essa, irmãos, é a palavra de Deus no Salmo 50, verso 15. Um compromisso que Deus assume com os seus servos fiéis. O compromisso de que, se estivermos passando por crises, se estivermos no nosso próprio cativeiro em angústia, se houver uma sentença de morte pronunciada contra nós, nós podemos sim nos dirigir a Ele em oração, e do seu trono nos céus, Ele ouve e responde às nossas orações. Foi exatamente isso que Daniel fez no cativeiro. Foi também exatamente isso que a rainha Esther fez no cativeiro. Foi também isso que a igreja do Senhor fez quando Herodes Agripa lançou o apóstolo Pedro na prisão. Atos 12, versículo 15 diz que a igreja orava intensamente em busca de uma providência, em busca de uma resposta. E em todas essas passagens, irmãos, o texto mostra que Deus ouviu a oração do seu povo e respondeu à oração dos seus servos. A grande questão, irmãos, não é se Deus, apesar da sua grandeza, eternidade, glória, a grande questão não é se esse Deus que está nos céus tem interesse de ouvir as nossas orações. Ele tem. A Escritura mostra isso. A grande questão é se nós confiamos nele, ao ponto de dirigir a ele as nossas orações, ao ponto de esperar dele a resposta que só ele pode nos dar, o livramento que somente ele pode nos dar. Essa é que é a grande questão. Se confiamos em Deus e se provamos essa confiança ao recorrer a Ele nos momentos de adversidade e de angústia. Infelizmente, se a gente olhar para essa promessa de que Deus ouve as orações do seu povo, a gente precisa também perguntar: se Deus, nesse momento, inclinar os seus ouvidos, será que Ele vai ouvir? O seu povo
orando e clamando a Ele? Ou será que estaremos em absoluto silêncio? A gente precisa pensar sobre isso. O que o texto nos mostra, em primeiro lugar, é que Daniel tinha consciência de que Deus ouve. E no momento de adversidade, ele clama a Deus. E como dizem os salmistas, do seu alto templo ele ouviu a voz dos seus servos. Por isso eu digo aos irmãos, não deixem de clamá-lo. Não deixem de ir a Ele em oração. Não deixem de apresentar a Ele as suas necessidades. O nosso Deus está nos céus e Ele ouve as orações do seu povo. Amém, irmãos? A segunda coisa que o texto nos mostra, irmãos, não é apenas que Deus ouve. Deus ouvir o nosso clamor não seria suficiente se Ele também não agisse. E é isso que eu quero mostrar em segundo lugar. O Deus que age. Veja o versículo 26. O rei perguntou a Daniel, também chamado a Beltesazar, você é capaz? Irmãos, uma pergunta que provavelmente mexeria com o nosso ego. E talvez nosso primeiro ímpeto fosse dizer, sim, eu sou capaz. Mas vejam que não é isso que acontece. O rei perguntou, você é capaz de me contar-me o que vi no meu sonho interpretá-lo? E olha a resposta de Daniel. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério. Mas ele diz em seguida no verso 28, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel, irmãos, nesse momento, usou cada uma das suas palavras para dar testemunho de quem Deus é. Usou aquela oportunidade, aquele momento de crise, para mostrar ao rei um Deus que está acima de todos os deuses da Babilônia, supostos deuses. Ele usou cada palavra, usou aquele momento para dizer que ele era um homem completamente impotente e incapaz. Mas um homem completamente incapaz que tinha, irmãos, um Deus todo-poderoso, que reina acima de tudo e acima de todos. Foi nesse sentido que Daniel começou a usar as suas palavras, fazendo desse momento um momento de testemunho, mostrando um Deus, irmãos, que não apenas revela mistérios. Veja, não é isso que Daniel está dizendo. Ele não está dizendo que Deus revela mistérios. Ele revela os mistérios. Ele revela as coisas que irão acontecer. Porque esse mesmo Deus que revela os mistérios é também o mesmo Deus que determina as coisas que irão acontecer. Ele é o mesmo Deus que pode garantir, por meio do seu eterno poder, que tais coisas irão acontecer de fato. Ele não é apenas um Deus que olha no futuro e descobre o que vai acontecer, mas é um Deus que age hoje, no presente, moldando a história, a fim de que a história percorra o caminho determinado por Ele, a fim de que os seus planos sejam bem-sucedidos. E, irmãos, todos eles serão bem-sucedidos. Os planos de Deus não serão frustrados. E é por isso que Daniel pode virar para o rei e dizer, ele revelou ao rei o que certamente irá acontecer. Daniel mostra ao rei um Deus que age, um Deus que é soberano, um Deus que é o Senhor da história, irmãos. Passado, presente e futuro estão em suas mãos. É Ele que determina o curso da história. Veja no versículo 19, irmãos, que é exatamente assim, é exatamente isso que Daniel reconhece, e é exatamente isso que Daniel louva, quando ele diz, me acompanha o verso 20, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Então ele diz, Ele muda as épocas e as estações,
Destrona reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Daniel fala de um Deus que tem controle sobre tudo, sobre a natureza. Ele muda as estações, ele levanta e abate os reis, faz surgir e faz sumir os impérios da terra. É sobre esse Deus que Daniel está falando para o rei. Um Deus que ouve, um Deus que age e que governa a história dos homens. É isso que Daniel está apresentando. Vejamos então, irmãos, quais são as coisas profundas e ocultas que Deus quis revelar no sonho do rei Nabucodonosor. Nós lemos o texto. O sonho é um sonho simples, irmãos. Basicamente, o que foi que Daniel viu, que Nabucodonosor viu? Ele viu a imagem de uma estátua. A estátua na forma de um homem. Uma estátua gigantesca, uma estátua enorme, imponente, que tinha um aspecto aterrorizante. É isso o que Daniel revela ao rei. Foi isso que o rei viu. A estátua de um grande homem, forte, imponente, aterrorizante. E aí, essa estátua ela é dividida em 4 partes, de acordo com os elementos que a compõem. A cabeça era feita de ouro, né? O peito e os braços feitos de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés numa mistura de ferro com barro. Uma visão simples, mas que deixou o rei aterrorizado. E, bem, qual seria então a interpretação do sonho do rei? Né? Essa parte nós não lemos. Vamos ler então a partir do verso 36. Diz o texto: foi esse o sonho do rei e nós o interpretaremos. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens, as aves dos céus. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Bem, a primeira parte da estátua foi revelada. A cabeça diz respeito a Nabucodonosor. Um homem, irmãos, que governou o Império da Babilônia durante 41 anos e que ampliou as fronteiras do reino e transformou a Babilônia num dos maiores impérios que esse mundo já viu. Não é por acaso que Daniel chama este rei de Rei de Reis, porque de fato ele subjugou nações, de fato ele dominou sobre vários reis. Mas o sonho continua, irmãos. E diz no versículo 39, depois de ti surgirá outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. E isso quer dizer que esse será um reino dividido. Mas ainda assim, terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Agora, irmãos, nós vamos dizer que reinos são esses. Bem, brincadeira. Essa é uma grande tentação, irmãos, que se coloca diante de nós, né? Quem nunca, né, irmãos, se deparou com textos assim? Textos com um aspecto escatológico, profético, né? Quem nunca viu na internet as pessoas tentando adivinhar, né, essas coisas que irão acontecer, quais serão reinos, o que será a besta e assim por diante. Mas, irmãos, a gente tem que tomar cuidado para não perder de vista aquilo que realmente é importante aqui.
o que realmente Deus estava querendo transmitir com essa mensagem. Mas deixa eu dizer uma coisa, tradicionalmente, muitos teólogos entendem que essas nações se referem, claro, à Babilônia, em seguida os medos e persas, formando a segunda parte, na parte de prata, depois o Império Grego, Macedônio, ali com Alexandre o Grande, e finalmente o Império Romano, né? Mas veja que o texto não diz isso de forma muito clara. Faz sentido? Faz. Mas o texto não diz isso de forma muito clara. Tem gente, irmãos, que vai até tentar descobrir que reinos são os dedos, né? E aí não há limite para isso. Discussões intermináveis. E aonde isso leva? Isso faz com que a gente perca o foco da mensagem. E qual é a mensagem, irmãos? Que os reinos da terra, eles surgem e eles passam. É isso que o texto está mostrando, que o reino de Nabucodonosor, apesar de toda a sua glória, apesar de todo o seu poder, apesar de toda a sua força, ele vai durar por um tempo, mas ele vai passar. E virão outros reinos depois desse, reinos inferiores, mas eles também vão passar. Até que algo importante finalmente vai acontecer, irmãos. E isso ele começa a falar no versículo 44, que é a chegada de um reino eterno, que é a chegada do reino de Deus. Um reino, irmãos, como aquela pedra que não foi cortada por mãos humanas. Ou seja, um reino que não é por iniciativa de homens, mas que é por iniciativa de Deus. Única e exclusivamente iniciativa de Deus. É isso que o sonho está mostrando. O seu reino, rei, vai passar. Virão outros, fortes e poderosos, mas eles também vão passar. Porque veja só no versículo 44, o que diz a interpretação. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. E ele termina dizendo: o sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Irmãos, em terceiro lugar, o que o texto nos mostra, além do Deus que ouve e do Deus que age, é o Deus que reina para sempre. O que o texto nos mostra é que os reinos da terra eles se levantam e caem de acordo com a vontade desse Deus, que está guiando e governando a história. Da nossa perspectiva, as coisas podem estar indo de mal a pior, mas nós devemos olhar e reconhecer que, de uma forma que ainda não conhecemos, dos porquês que ainda não temos as respostas, ainda assim, Deus está guiando a história, fazendo com que ela chegue no fim determinado por Ele, a fim de que os seus propósitos eternos e imutáveis se cumpram. É isso o que o texto está mostrando. Um dia, esse reino chegará. Um reino formado a partir da iniciativa de Deus. Um reino que virá e revelará a fragilidade de todos os reinos dessa terra. Um reino, irmãos, como diz as Escrituras, um reino eterno. A pergunta que vem imediatamente é: nossa, como será, irmãos, que Nabucodonosor ouviu essa mensagem? Ele que era conquistador de reis, conquistador de reinos, estava ali agora diante de um homem judeu, cujo reino também tinha sido conquistado. Ele está ali naquele momento ouvindo essa revelação que diz: olha, o seu reino vai desaparecer como pó. Não haverá mais vestígios de que você passou por aqui.
Imagine a reação desse rei ao ouvir essa mensagem. Ouvir que Deus soberanamente está guiando a história, que vai fazer os reinos surgirem e desaparecerem, mas que irá finalmente estabelecer o reino eterno. Como você reagiria? Como nós reagiríamos, irmãos, diante dessa grandiosa verdade? Saber que a nossa vida é dirigida por um Deus que está nos céus. Alguns homens se rebelam contra essa verdade. Não aceitam a ideia de que Deus é soberano, inclusive sobre as nossas vidas. Os poderosos da terra, diz o Salmo 2, conspiram contra o ungido do Senhor. Tentam fugir do seu domínio. Mas o texto também diz que dos céus o Senhor ri e zomba deles. Veja, irmãos, no versículo 47, de uma forma surpreendente, a resposta de Nabucodonosor. Ele diz: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Vejam, irmãos, como termina a história. Nabucodonosor poderia ser chamado de rei de reis. Mas veja que ele está reconhecendo que existe alguém maior. Alguém que está acima. Alguém que é um Deus maior e superior a todos os supostos deuses da Babilônia. Alguém que é maior do que todos os reis dessa terra. E por isso ele diz: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus de deuses e Senhor dos reis. E isso, irmãos, inclui o próprio rei Nabucodonosor. Nesse momento, ele está reconhecendo essa importante verdade. Eu posso até ser rei de reis, mas ele é o Senhor de todos. Que verdade impressionante. Quem dera, irmão, se todos os reis da terra, se todas as autoridades da terra soubessem o seu devido lugar. Mas um dia eles saberão. É isso que diz o texto. Agora, a pergunta também que precisamos fazer é: qual o sentido dessa mensagem para o povo? Qual o sentido dessa mensagem para o povo, irmãos, que viu Jerusalém ser destruída, que viu os muros serem derrubados, que foi levado para o cativeiro? Estão entendendo a pergunta? Esse povo, irmãos, que viu a terra prometida ser arrancada deles. Um povo que agora estava vivendo no cativeiro e talvez tenha perdido as suas esperanças. Qual é o problema? Será que o nosso Deus, será que o Deus de Israel não é tão poderoso assim? Porque ele não nos livrou do Império da Babilônia. Ele não nos livrou de Nabucodonosor. Olha onde estamos. Estamos no cativeiro. É provável, irmãos, que muitos daqueles homens estivessem questionando Deus diante da angústia, diante da adversidade. Por que será que esse Deus não nos livrou se ele é tão poderoso assim? Por que ele não nos livrou dos soldados da Babilônia? Porque ele permitiu que Jerusalém fosse destruída. Porque ele permitiu que nós fôssemos levados para o cativeiro. Será que ele é fraco? Será que ele perdeu o poder? Não, irmãos. O que Deus está revelando aqui é que as coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Nós sabemos, o povo estava no cativeiro por causa dos seus próprios pecados. Porque não se submeteram também ao governo desse Deus. Porque se rebelaram contra ele. Mas Deus, irmãos, em sua soberania, ainda assim governa a história de tal forma que não abandona os seus servos
no Império da Babilônia. Ainda ali, fora de Jerusalém, Deus ouve as orações que estão sendo feitas. Deus age em favor do seu povo. Deus está moldando a história até que finalmente ela chegue no momento determinado por Ele, aonde o seu rei ungido, vai finalmente estabelecer o reino eterno que jamais, irmãos, acabará. O povo de Deus deveria ouvir essa mensagem e renovar a sua esperança. Porque, afinal de contas, o reino da Babilônia não duraria para sempre. O cativeiro também não duraria para sempre. Deus iria libertar o seu povo. Essa é a mensagem que esse sonho está revelando. Deus ainda está assentado em seu trono. Deus ouve, Ele age e Ele governa. O seu reino é um reino eterno. Essa é a mensagem. O que cabia o povo de Deus fazer? Ouvir, crer e viver os seus dias de acordo com essa verdade. Não mais desesperados, não mais angustiados, mas confiantes que Deus fará. É assim que termina o nosso texto, mas a história continua. 500 anos depois, cerca de 500 anos depois, o anjo vindo do céu virou para Maria e disse: você ficará grávida e dará à luz a um filho. Lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre. Foi isso o que o anjo disse, cerca de 500 anos depois dessa revelação. E Jesus, irmãos, quando cresceu, com os seus 30 anos aproximadamente, começou a exercer o seu ministério, pregando com autoridade e poder, realizando milagres poderosos, dando testemunho, irmãos, de que o reino tinha chegado. Ele mesmo diz isso em Mateus 12, 28. Chegou a vocês o reino de Deus. É chegado. E a prova disso é, vejam, os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os cativos estão sendo libertos. Vejam o poder do reino dos céus operando aqui na terra. Foi isso o que Jesus veio mostrar. O rei estava presente. O Deus dos céus estava pisando na terra, para que nós, os seus súditos, pudéssemos reconhecer o seu governo e nos submetermos ao seu governo. O reino do Senhor Jesus, o reino do ungido do Deus Pai Todo-Poderoso. A grande questão, irmãos, para surpresa de todos, é que a vinda do rei não foi plena e definitiva. Foi aquilo que os teólogos chamam de um já e o ainda não. Porque de fato ele veio e se manifestou entre nós, mas ainda não de maneira plena, não plenamente e não de forma definitiva. Por quê, irmãos? Por que o rei veio, mas não inaugurou o seu reino de maneira plena e definitiva? A resposta que eu trago aos irmãos é essa. Porque diferente de Nabucodonosor, que estava disposto a matar os seus súditos para garantir o futuro do seu rei, o nosso rei abriu mão do seu reino, morreu numa cruz a fim de salvar os seus súditos, para que eles pudessem ser resgatados e viver eternamente no seu glorioso reino. Foi por isso que ele veio, em primeiro lugar, para nos resgatar do império das trevas, para nos transportar para o reino da sua luz, a fim de que nós pudéssemos viver ainda hoje
como viveremos em toda a eternidade, submissos a Ele, obedecendo às suas leis, obedecendo às suas ordens, como bons servos, como bons súditos de um rei soberano e eterno. Por isso ele veio, e ele cumpriu a sua missão quando morreu na cruz, no lugar dos seus servos rebeldes. Agora, irmãos, resta ainda uma promessa. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos perguntaram: é agora? É agora que veremos o seu reino dominar sobre o mundo? E a resposta de Jesus, irmãos, é a mesma que eu lhes trago hoje. Jesus não satisfez a curiosidade dos seus discípulos. Ao invés disso, o texto mostra a resposta de Jesus. Ele disse: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em outras palavras, quando será? Não te interessa. Você não precisa saber quando será, mas virá. Mas veja, o que faremos até lá? Jesus diz: mas receberão poder do reino dos céus, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vejam, irmãos, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, é exatamente a figura da pedra que se soltou por iniciativa divina, destruiu reinos. Mas vejam, a pedra cresceu e se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. E o que Jesus está dizendo é como isso acontece. Isso acontece, irmãos, quando os súditos saem pelo mundo anunciando o reino de Deus. Isso acontece quando os súditos saem pelo mundo anunciando que Jesus é o Rei dos Reis. Isso acontece quando plantamos igrejas que anunciam e proclamam o verdadeiro evangelho. É assim que o reino de Deus vai se espalhando pelo mundo, até que ele venha. Até que ele venha. E a igreja do Senhor diz: Maranata, vem, Senhor Jesus. Eu queria terminar essa pregação com 3 breves aplicações. O que esse sonho significa para você? O que esse sonho deve significar para você? Como ele deve moldar a nossa forma de viver no mundo que é esse grande cativeiro? Em primeiro lugar, o que esse sonho faz é um apelo para que você reconheça a soberania de Deus. Você precisa reconhecer isso. Não apenas os reis, não apenas as autoridades, mas você, que muitas das vezes age como se fosse rei do seu próprio reino. Um rei absoluto, que faz o que quer, do jeito que quer, que não se submete às leis dele, que age em rebelião contra o seu governo, que age com o seu suposto livre-arbítrio, como se você fosse senhor absoluto de sua própria vida. Não é isso o que a Escritura tem a nos mostrar. Apesar de governarmos a nossa vida, como Nabucodonosor governava aquele reino, devemos saber que acima de nós está Ele, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. E o que nos cabe é reconhecer esse domínio e viver hoje de acordo com as suas leis. Se você crê, meu irmão, que Deus é assim soberano, você precisa viver de acordo com essa verdade. Essa é a segunda coisa. Não apenas crer que Deus é soberano, mas viver de maneira coerente com essa verdade.
Você não é senhor de si mesmo. Não é a sua vontade que deve governar, mas dizer como Jesus disse: Senhor, seja feita a tua vontade. A gente começa a viver assim, irmãos, quando entendemos a revelação de Deus. Nabucodonosor, irmãos, teve um sonho. Mas não fique esperando que você também vai ter um sonho para entender finalmente que Deus é soberano. Você não precisa ter um sonho, porque nós temos esta revelação infalível e inerrante que é a palavra de Deus. Agora, assim como aquele rei, você também precisa olhar para essa revelação e acreditar que ela é uma revelação fiel da vontade de Deus, que mostra de Gênesis a Apocalipse que ele não perdeu o controle da história, mas que ele está escrevendo a história, e no final da história, o seu reino vai durar para sempre. Os seus súditos viverão em sua presença para sempre, e louvarão e bendirão o nome do Senhor, que por sua graça e infinita misericórdia nos resgatou para viver no seu eterno reino. Essa é a verdade das Escrituras. Cada um desses homens que aparecem aqui são imperfeitos, são incapazes de ser plenamente justos diante de Deus. Mas foi por isso que o rei veio, para cumprir a justiça que precisava ser cumprida e salvar aqueles que estavam perdidos. Agora então vivam de acordo com isso, com louvor dos lábios, com gratidão nos lábios, submissos a esse rei que já fez tudo o que precisava ser feito. Vivamos então, irmãos, de maneira coerente. E em terceiro lugar, vivamos com esperança. Porque apesar de todo caos, de todo drama que possa nos atingir, o texto diz isso: ele virá. O seu reino será eterno. Toda injustiça será desfeita, toda maldade terá fim. Toda a escravidão do pecado, da morte e do diabo encontrarão o seu fim quando Jesus Cristo, que é Rei de Reis e Senhor dos Senhores, estabelecer o seu reino. Ele virá e nós aguardamos ansiosamente a sua vinda. Amém? Deus os abençoe. Vamos orar? Quero chamar aqui a equipe de louvor.